fala esse fortalecimento, essa extensão tecnológica chegando também às universidades. Bom dia a você, tudo bem, Marcos? Tudo jóia, bom dia, né? Bom dia a todos que estão acompanhando a Guardiã da Notícia, a rádio que mais cresce no Brasil, não é isso? O Marola fez a propaganda, né, Marcos? A gente agradece. Segundo da... Estamos aqui com muita satisfação, né, para conversar um pouco sobre os projetos e essa iniciativa, né, de cooperação com os programas de extensão das duas universidades. E até sobre isso, qual que é a estratégia, qual é o pensamento, né? Claro, quando se faz uma parceria se vê para os dois lados, né? Do lado do parque, né, e do parque da universidade. Qual é a estratégia, qual é o pensamento com essa parceria feita? O parque, na verdade, né, nós atuamos aqui como um grande mobilizador de ativos, de competências e capacidades da região. O parque ele foca muito a atuação dele em entregar soluções, o desenvolvimento de soluções para a inovação das empresas, para a competitividade das empresas, né, para respostas a desafios sociais e econômicos por meio de inovação. Como é que a gente tem feito isso? O parque nasceu, então, inicialmente, e ele se estrutura fundamentalmente como uma grande rede institucional para mobilizar esses ativos das universidades, das empresas. Hoje nós somos 14 universidades, né, vinculadas ao Parque Tecnológico, e por meio das competências dessas universidades a gente consegue então fazer difusão tecnológica, promover inovação para quem demanda inovação para o desenvolvimento de novas soluções. Essa estrutura, um dos ativos importantes vinculados às universidades que a gente tem aqui no ABC é a quantidade de estudantes em cursos de graduação. Aqui no ABC a gente tem cerca de 150 mil matrículas, né, na graduação, só aqui em Santo André cerca de 50 mil, o que é um potencial fantástico. E as universidades, né, elas são demandadas a realizar programas de extensão. A extensão universitária é um dos eixos da atuação da universidade. Existe, né, um decreto, uma referência, né, legal, que condiciona e que determina, passou a determinar, né, desde 2018, a chamada curricularização da extensão. Então, os currículos das universidades, eles precisam fazer com que 10% da carga horária dos alunos seja realizada em programas de extensão, ou seja, programas de serviço às comunidades, né, de entrega de soluções para desafios. Esse é um grande motivador dessas parcerias que a gente tem buscado, né, dessa estratégia de potencializar a atuação da extensão para o desenvolvimento de soluções junto com o Parque Tecnológico, para pequenas empresas, para médias empresas, para startups, enfim, para aqueles que hoje demandam difusão tecnológica e inovação para ampliar a competitividade, melhorar seus resultados, responder a desafios, né, da sociedade. Em grandes linhas, se você me permite, até a gente pode entrar um pouco mais em números, que eu acho que evidenciam o potencial que existe aqui na região. Quando a gente fala, por exemplo, né, de 150 mil alunos, ou 50 mil só na cidade, e que esses alunos têm que se envolver em atividade de extensão, nós estamos falando, por exemplo, que isso pode representar cerca de 3 milhões e meio de horas técnicas disponíveis para ações comunitárias de extensão. Ou 10 milhões de horas quando você pensa no ABC. Quando você começa a dar números para essa grandiosidade, todas as coisas começam a ficar mais evidentes, né? 3 milhões e meio de horas, ou 10 milhões e meio de horas na região, né, considerando as 150 mil matrículas, pode significar um exército, né? Nós estamos falando de um correspondente a ter mais de 1.500 pessoas disponíveis em jornadas de 40 horas em Santo André, ou cerca de 5 mil pessoas, né, estudantes disponíveis para jornadas em tempo integral. É como nós, imagina, isso é quase que uma estrutura, né, de serviço de Estado disponível na região. E a grande intenção que a gente tem por meio dessas iniciativas de fomento à extensão e do uso, né, da orientação da extensão tecnológica das universidades para o apoio à atividade de inovação, está relacionado com essa identificação de potencial gigante que a gente tem e, por outro lado, também de
demandas, né, de questões sociais que precisam ser respondidas e tecnológicas e que podem contar com essa capacidade enorme. Se a gente pega, por exemplo, só o matutino, 30%, né, desses alunos, ainda assim você teria, por exemplo, em Santo André, quase 350, 400 pessoas disponíveis em tempo integral, ou 1.000 pessoas no ABC, ou seja, o potencial é enorme. Mas se transformar potencial em ação é que é o desafio que a gente tem por meio, né, de iniciativas como essa. Como é que você faz governança dessa disponibilidade toda? É isso que a gente está experimentando a partir dessas parcerias, né? E é isso que a gente busca mostrar caminho e viabilidade para estruturar respostas a partir desse potencial gigantesco que a gente tem com as extensões das universidades. Marcos, até aproveitando, a gente sabe que a tecnologia está presente em todas as áreas, em qualquer área, né, a tecnologia está presente, uns mais, outros menos, mas há presença da tecnologia. Nesta área, nesse mercado que é de inovação, tecnologia, vai mudando-se a cada minuto, a cada segundo, se tem novidades, é algo que vai avançando de uma maneira muito rápida. Há uma defasagem de pessoas qualificadas para realizar esse trabalho? E essa parceria, de certa forma, também pode facilitar e ajudar a ter mais pessoas capacitadas para exatamente estar nessa velocidade da inovação, da tecnologia? Sim, uma das áreas, né, de atuação da extensão envolve, inclusive, cursos, formação, capacitação, né? Hoje, capacitação é uma demanda inescapável, na verdade, né? Você tem uma transformação tecnológica que é muito intensa, é impossível ficar parado. A gente teve recentemente, inclusive aqui no evento, né, com o vice-presidente da Fundação Dom Cabral, que foi reitor da FEI, inclusive, né, comentando um pouco sobre essa realidade. Vou resumir um pouco, né, a palestra do professor Donato. Jacaré parado vira bolsa e a gente está cercado por um bando de caçadores de jacaré. Esse é o contexto que a gente vive hoje. Tipo, né, a transformação tecnológica intensa, muito intensa. E há, por exemplo, né, a necessidade que a gente tem de implementação de uso das ferramentas de IA em todas as tarefas, em todos os setores de atividades hoje é impressionante, né, é bastante relevante. A capacidade de ampliar a produtividade, entregas, soluções concretas para problemas, né, reais das empresas, das pessoas é muito grande, mas isso demanda conhecimento. Então, esse é um grande enfoque que a gente tem aqui, que é promover, como é que você promove conhecimento? Promovendo difusão tecnológica. As ações de extensão vão estar voltadas para esse aspecto também, e que hoje, né, não dá para imaginar com a intensidade da mudança tecnológica e a gente, né, essa demanda por qualificação ela é cada vez mais importante e relevante e ela vai fazer diferença. A gente sabe que tecnologia ela está deixando muita gente para trás e esse é um compromisso que a gente tem também, né? Quando eu falo a gente, esse é um compromisso coletivo nosso, né? Organizações, empresas, universidades, enfim, todos os agentes, de promover essas iniciativas de capacitação, qualificação e engajamento, né, das pessoas no conhecimento das novas ferramentas e das novas tecnologias para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para os seus desafios, né? Seja empresariais, seja de sociedade, seja de governo, enfim, né? Então, acho que é um desafio relevantíssimo que a gente tem. Aqui no Parque, a gente tem enfrentado isso também com algumas iniciativas, outras, cursos de capacitações que estão sendo realizados aqui, né, diariamente. A gente também é polo da Univesp agora, né, o primeiro vestibular está sendo feito aqui, especialmente, né, hoje a Univesp é a maior universidade pública estadual paulista, e a Univesp é uma estratégia muito interessante, porque é uma estratégia focada naqueles que demandam e que tem mais dificuldade de acesso a conhecimento tecnológico, né, a formação universitária, a formação que é necessária hoje. A gente instituiu aqui também um programa em parceria com a Secretaria de Educação, que é o Educação de Jovens e Adultos TEC, o EJATEC. Então, estamos tentando trabalhar com iniciativas para fazer frente a essa demanda crescente de qualificação, né, de atualização tecnológica, de formação de cultura tecnológica também, né, para as pessoas, por intermédio dos nossos programas e parcerias aqui no Parque. Você citou um ponto importante, né, Marcos? A gente vem citando em alguns momentos, né? Porque a tecnologia, claro, vem para facilitar, ajudar. A gente que é do rádio, a gente lembra como era antes e como é hoje com o meio digital.
né? A inovação, como muda muito rapidamente. Hoje é muito mais fácil. Antigamente a gente dava com os cabos ali para lá e para cá, era tudo linha telefônica, era cartucho, era tudo meio diferente. Hoje está muito mais fácil, muito mais simples. Mas ao mesmo tempo teve essa evolução importante, né, para todas as funções, inclusive para o jornalismo, por exemplo. De certa forma, essa velocidade da evolução tecnológica deixou de lado um público que você citou há pouco também, dessa preocupação, que é da terceira idade, né? Onde ele se sente, de alguma maneira, excluído dessa inovação tecnológica. E alguns empresários, investidores, pequena empresa, média empresa, até gostaria de investir mais em tecnologia, mas até pelo conhecimento do proprietário, por exemplo, não entender tanto de tecnologia, sentir um pouco afastado à margem, né, do que vem evoluindo, às vezes pode até deixar de crescer em virtude disso. Como fazer esse lado, que é um lado que todos nós como sociedade esquecemos aí, que a evolução tecnológica deixou um pouquinho de lado aí a maioridade? Olha, eu acho que isso parte de um compromisso, né, de todos, né? Eu sempre digo que em política pública, e na verdade quando a gente pensa em desafios sociais, não tem bala de prata, né? Não tem alguém que isoladamente seja responsável. Cultura de inovação e cultura tecnológica, né, expansão de cultura de inovação e cultura tecnológica é um desafio que todos nós temos e precisamos, né, participar respondendo a esse desafio, cada um a seu modo. Empresas podem desenvolver programas, facilidades, né, para o acesso de públicos específicos. Você mencionou terceira idade, por exemplo, mas não só, né? Menos letrados, enfim, você tem uma série de públicos hoje que podem ter o seu acesso a esse universo tecnológico facilitado, inclusive pelo modo como os dispositivos são pensados, os sistemas são pensados e formulados, né? Muitas dificuldades, às vezes, advêm também da própria incapacidade que a gente tem de entender a experiência do usuário nos produtos e soluções que a gente desenvolve. Então, essa capacidade de responder esse desafio, né, de engajamento em cultura tecnológica, de conhecimento, de fortalecimento de cultura tecnológica, também precisa vir da gente quando a gente começa a pensar como é que o usuário experimenta dispositivos e tecnologias. Até porque dispositivos e tecnologias não existem por si só. Isso é uma coisa que é muito importante que a gente entenda. A tecnologia faz sentido quando ela muda a vida, melhora a qualidade de vida das pessoas, é pensada para isso. E parte disso significa entender com quais capacidades as pessoas lidam com dispositivos e tecnologias. E para responder a essa necessidade de engajamento, é fundamental que a gente entenda o que é a experiência do usuário com tecnologias e com seus desafios cotidianos. Então, eu acho que uma grande questão que está por trás de tudo isso é cada um de nós começar a pensar como e por que a gente está adotando tecnologias e de que modo as tecnologias que nós adotamos nas nossas empresas, enfim, na gestão pública, em nossas iniciativas, ela colabora para melhorar as experiências de vida e colabora, e entende a experiência que o usuário tem com tecnologia. Acho que, começando a pensar por aí, a gente começa a entender também que esse engajamento é um engajamento coletivo, de fato, não tem bala de prata, ninguém vai resolver sozinho essa demanda, né? Com certeza, né? E Marcos, aproveitando, quando fala em parque tecnológico, quando se pensa, poxa, é para as grandes empresas, e não é só para grandes empresas, né? As pequenas e as médias também podem aí se beneficiar. Queria que você falasse um pouquinho desse lado ainda, que existe esse rótulo, algumas vezes, em algum momento, em relação ao parque tecnológico, hoje é só para grandes estruturas, grandes empresas, e não é dessa forma. O que vocês querem atingir exatamente é o pequeno, é o médio, ajudar dessa forma, Marcos. Especialmente até porque, pequenas, médias empresas, e outras organizações, aqui a gente também fala de organizações, que promovem impacto, que querem fazer da inovação um promotor de impacto, essas são o público preferencial. Óbvio que a gente tem aqui grandes empresas como parceiras também, mas parceiras apoiadoras especialmente. Ou seja, por meio dessas grandes empresas nós conseguimos ampliar a oferta de soluções e de inovação para esses públicos, Nós temos aqui demonstradores tecnológicos em parcerias com essas empresas para promover difusão tecnológica como plataforma de desenvolvimento,
a partir dos quais a gente consegue construir respostas e projetos inovadores, olhando especialmente para esse público, né? Pequenas, médias empresas, que são as que têm mais dificuldade, de fato, de acesso, né, a recursos, aos instrumentos para inovação. Então, esse é o público, né, que a gente está olhando com muita atenção. A respeito de a gente ter parceria também com empresas maiores, né, líderes de cadeias. As líderes de cadeias são cadeias produtivas aqui da região, são importantes, porque a partir delas é possível, por exemplo, fortalecer a expansão e a difusão tecnológica para fornecedores. No caso nosso aqui, por exemplo, envolve a Prometeon, né, que é um grande fabricante de pneus aqui. Para quem não sabe, aliás, né, Santo André é a capital nacional do pneu agro, né, agro e truck. Então, grande parte do PIB agro, né, do nosso país roda em cima de pneu produzido aqui em Santo André. E essa empresa, a Prometeon, ela nos demandou, inclusive, apoio e suporte. É um fornecedor de moldes, né, de reforma de molde de pneu. O pneu precisa de um molde para ser produzido. O parque mobilizou, Senai mobilizou universidades num arranjo para apoiar esse fornecedor. E essa empresa, né, que fazia manutenção de moldes, precisava de apoio. Esse programa, inclusive, essa iniciativa, inclusive, saiu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mostrando as capacidades, né, essa capacidade de orquestrar arranjos em favor da microempresa, né, e de demandas específicas dos setores por meio dessa ação de difusão tecnológica orquestrada e desses arranjos. Então, esse é só um pequeno exemplo, né, de exemplo, inclusive, que ganhou dimensão a partir do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que eu acho que é o único programa do Pequenas Empresas e Grandes Negócios que falou sobre parque tecnológico, sobre como os parques tecnológicos podem apoiar pequenas empresas. Depois procurem, porque eu acho que é um programa interessante de ser visto e conhecido, e que fala muito dessas iniciativas, né, de como o apoio dos programas de extensão pode fazer diferença para o nosso contexto local. Com certeza. E a tecnologia está aí também para ser uma aliada, né, para ser bem utilizada, e agora com os recursos da IA, então, sendo feito com responsabilidade, o campo vai aumentando, fica cada vez mais extenso aí para crescimento, para favorecimento. Vasto. Né, Marcos? Vasto, né? E eu acho que é isso. A gente, né, tem procurado trabalhar uma ideia aqui que para a gente é muito importante, né? Falando especificamente da região, a região tem que entender o tamanho e o potencial que ela tem. Nós estamos falando de uma das regiões industriais mais importantes do país, economia diversificada, dinâmica, né, ativos de conhecimento importantíssimos, né? É o que nós chamamos de vantagens comparativas. É uma região que tem vantagens comparativas fabulosas. Santo André, por exemplo, agora recentemente despontou aí como o 15º maior município em poder de consumo, né, capacidade de consumo, ou seja, é uma região rica, mas que, por outro lado, também tem desafios. Tem desafios, mas tem muito potencial. Quando a gente fala de capacidades produtivas, a gente está falando de legado de conhecimento produtivo. Por outro lado, de capacidade, né, de inovação, de produção de conhecimento por conta das universidades, dos serviços tecnológicos, FATECs, ETECs, todos têm um S implantado aqui, ou seja, o potencial é gigantesco. O desafio que a gente tem é mobilizar com governança, com direção, esse potencial que nós temos, né, para melhorar a qualidade de vida, competitividade das nossas empresas, enfim, mais bem-estar e bem-viver coletivo, né, que é o que a gente busca com a aplicação de solução tecnológica no contexto nosso. Nós conversamos com Marcos Godinho, diretor-geral do Parque Tecnológico de Santo André. Marcos, muito obrigado pela entrevista, pelo papo aqui no Download da Notícia, primeira edição, aqui na Guardiã da Notícia. Ótima terça-feira, parabéns pelo trabalho, boa sequência ao parque, tomara com grandes negócios, grandes ações voltadas à tecnologia. Um grande abraço para você. Um grande abraço a vocês todos, viu? Um bom dia. Bom dia, agradecendo mais uma vez Marcos Godinho aqui ao vivo na Guardiã da Notícia, para você que está sintonizado, conectado aqui com a gente. Vamos seguir com o Giro do ABC. Fabi Teixeira trazendo mais informações das 7 cidades desta grande região tão importante para o estado de São Paulo.